Oi, gente, boa noite. Vamos começando esse encontro, são 7h04 já. A gente tinha combinado de esperar aqui 3 ou 4 minutinhos para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, bom, em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas a todos. A gente está aqui hoje reunido para conversar um pouco sobre o novo jornalismo independente, desafios e oportunidades, no mercado, né, que a gente tem observado, o que a gente entende que é importante a gente mirar na hora de uma construção de carreira sólida nesse terreno. Somos 4 jornalistas aqui hoje, que atuam e atuaram em diferentes áreas, com diferentes perfis, e eu gostaria de começar convidando a Alexandra a se apresentar, contar um pouquinho sobre ela e sobre sua experiência e sua história no mercado de jornalismo. Boa noite, pessoal. Sou Alexandra, sou jornalista de formação, tenho mais de 30 anos de jornalismo, passei 20 anos na Editora Abril e saí de lá há 5 anos, muito cansada do universo corporativo, e quando eu saí de lá eu era publisher, eu cuidava de todos os títulos, e tanto da parte editorial como a parte comercial. Então, foi um grande aprendizado, porque nós, jornalistas, normalmente, a gente não tem, comunicadores em geral, né, não só jornalistas, a gente tem muita deficiência na formação dessa área de gestão, então foi um grande aprendizado. Mas saí de lá há 5 anos e montei a Galápagos, uma startup de comunicação, que, entre outras coisas, a gente faz a Jornada Galápagos de Jornalismo, que é um curso de 15 dias presencial em São Paulo, muito focado em diversidade, regionalismo, e só que esse curso acontece só uma vez por ano e nós trazemos 30 pessoas presencialmente. Ele é inteiro gratuito e no fim a gente acaba tendo muito mais demanda do que vaga. E foi a partir daí que nós tivemos a ideia de começar a fazer masterclasses. Então, hoje a nossa conversa é a primeira para inaugurar uma série de cursos para discutir jornalismo com gente muito bacana. Agora eu passo a palavra para minha super colega de profissão, Adriana Ferreira e Silva. Oi, gente, tudo bem? Bom, vou me apresentar aqui rapidamente, tentar ser o mais breve possível, porque a gente tem muita coisa para contar hoje. Eu sou a Adriana Ferreira Silva, hoje eu atuo como jornalista independente, mas eu já trabalhei na grande imprensa, passei pelos principais meios de comunicação da mídia hegemônica, então trabalhei 12 anos na Folha de São Paulo. Lá na Folha de São Paulo eu era repórter, eu fui editora, eu fiz coberturas internacionais. Depois disso eu fui para a Editora Abril, onde eu também atuei como editora. Tive uma experiência internacional em Paris durante 3 anos, onde eu fui correspondente, eu era uma correspondente independente, e ali começou, acho que um pouco a transformar a minha carreira, que foi quando eu passei a tratar de temas que iam desde o mercado de luxo até política internacional. E depois disso, quando eu voltei para o Brasil, em 2016, eu trabalhei nas revistas femininas da Editora Globo. Eu tive uma temporada na revista Vogue e os últimos 5 anos eu fiquei na Editora Marie Claire. Desde então, eu escrevo para algumas publicações independentes, como o Nexo, onde eu sou colunista, a revista 451, onde eu publico quase todos os meses, eu escrevo sobre literatura, e também a revista Numéro Brasil, que é uma revista francesa de arte e moda, que chegou aqui no Brasil no ano passado, como a Elle. Essa é a minha mini bio. O que eu acho que foi transformador para eu estar aqui, né, nesse papo com vocês hoje, e que eu baseia muito a minha experiência, tanto como curadora da Jornada Galápagos, quanto como, agora também, professora, né, das masterclasses.
Num determinado momento da minha carreira, depois desses anos todos que eu contei para vocês, de grande imprensa, eu voltei a ser pesquisadora. E eu voltei a ser pesquisadora do que eu chamo hoje de questões de gênero com recorte interseccional, que é um termo que eu trago dos estudos do feminismo, que é a interseccionalidade, para o jornalismo. Isso se aplica, para mim, a todas as áreas do jornalismo. E aí eu tive a felicidade de, nos últimos anos, como jornalista na revista Marie Claire, de não ser só jornalista, de ser também responsável por criar festivais, eventos, branded content. Uma coisa importante é que todo esse período eu sempre trabalhei com o digital, então sempre tive na coordenação e na criação de conteúdo, além de métricas das mídias digitais todas, enfim. E quando eu trouxe esse conceito de interseccionalidade, que a gente pode falar mais em outro momento, eu passei a me diferenciar na minha carreira. Por quê? Porque eu passei a defender, de alguma maneira, trabalhar, me especializar com algumas temáticas que são temáticas urgentes no jornalismo, que é a questão de gênero, que é a questão antirracista. E isso me levou a quê? Me levou a, nos últimos anos, não só ser convidada para fazer curadoria de eventos como a Jornada Galápagos, que é um lugar onde, quando a gente faz a programação, a gente tenta muito colocar em prática essa ideia do que eu chamo do jornalismo interseccional, que é pensar muito em gênero, raça, classe social e toda a diversidade que está dentro disso. Eu também passei a ser convidada para ser consultora, a ser curadora de eventos, a ser mediadora, e tudo isso se deve a um mix de experiências que eu acumulei ao longo desses anos, tanto, né, eu falei para vocês muito rapidamente, mas no meio de tudo isso eu acumulei muita experiência como entrevistadora, em coberturas internacionais, em fazer longas entrevistas com pessoas muito importantes, e aí foi isso que me trouxe até esse momento aqui, me ajudou a construir a minha marca, Adriana Ferreira Silva, hoje, como marca e não mais como a Adriana da Folha, ou a Adriana da Beijinha. E, enfim, acho que já falei demais. Vou passar a bola para... Vou devolver a bola para a Isabela, na verdade. E eu vou passar para a Ana. Acho que a Ana pode contar um pouquinho para a gente mais sobre ela, e aí eu volto para falar um pouquinho sobre mim. Por favor, Ana. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Ana, cearense, jornalista, quase formada, estou no meu último semestre naquele corre do TCC. E a minha parte aqui para falar para vocês hoje é sobre criação de vídeos curtos. É a parte que mais me encanta no jornalismo hoje em dia, porque é para onde a gente está caminhando, né? Se for parar para observar, as redes sociais, tudo está desembocando para o audiovisual, né? Mesmo que o nosso trabalho como comunicadores esteja muito associado ao texto, o texto em algum momento vai ter que se transformar em vídeo, né? As reportagens têm que se transformar em vídeos curtos para poder chamar a atenção das pessoas. Então, essa é a minha frente, é o que eu vou conversar com vocês um pouco hoje. Eu sou cearense, quase formada em jornalismo, mas já atuo na área. Hoje eu trabalho com a Galápagos Newsmaking, fazendo cobertura da Jornada Galápagos, mas também trabalhando com os freelas que a gente faz para grandes empresas, e já tive vídeos editados pelo celular, publicados, por exemplo, pelo Itaú, e até mesmo pela Netflix Brasil. Então, comprovando que é possível a gente trabalhar com as ferramentas possíveis dentro do nosso telefone, do nosso aparelho, mas criando conteúdo que realmente engaja e que é interessante para a audiência, né? Então, com rede social, especialmente, eu trabalho há pelo menos 5 anos, fotografia, vídeo, tudo isso, e vai ser muito legal trocar com vocês, porque nessas horas a gente sempre apresenta ferramentas e possibilidades, mas acaba descobrindo outras também, então estou bem feliz de estar com vocês aqui hoje. Muito bom. Agora é a minha vez. Vou me apresentar, tentar ser o mais breve possível. Meu nome é Isabela Esperandil, sou jornalista também. Atuo no mercado de jornalismo, sei lá, acho que há mais de 10 anos. Eu me formei em Curitiba, hoje eu moro em São Paulo. Atuo como gerente de marketing digital e de audiências no Jota. Não sei se todo mundo conhece, o Jota é um veículo de jornalismo independente também. Eu comecei trabalhando no jornalismo
enfim, comecei trabalhando em Curitiba e fui estudar fora. Eu estudei um mestrado na Universidade Navarra, na Espanha, como bolsista. Fiquei na Espanha durante 6 anos, trabalhando, né, em empresas do setor lá. Voltei para o Brasil com uma dessas empresas, que era uma startup. Estou falando para vocês da época do Orkut ainda, tá? Não existia Facebook quase, e a gente tinha uma proposta de criar redes sociais para torcedores de times de futebol. E isso foi engolido pelas comunidades do Facebook, a startup faliu, e eu, procurando emprego, acabei no El País Brasil, que estava aqui em São Paulo já há 2 anos, e foi ali que eu comecei a minha carreira ali um pouco mais, olhando para questões de audiência, né? Então, no El País Brasil, eu era editora de audiência de tráfego orgânico, né? Então, a gente desenhava ali as estratégias de SEO, que foi onde tudo começou para mim. Dali eu fui para o Grupo Abril, onde eu passei a olhar as audiências de todos os sites do Grupo Abril. Então, ali aumentou muito, né, a minha responsabilidade, cresci para ser a head do digital ali dentro daquela estrutura. E hoje eu trabalho no Jota, olhando para o marketing digital, que já é a conversão de audiência, mas também para o planejamento de audiência das coberturas do dia a dia e coberturas especiais também, a divulgação dos produtos do Jota, né, sejam os produtos corporativos ou, sei lá, os podcasts, as newsletters. Eu acho que aqui a gente tem uma mistura de perfis de jornalistas muito interessantes, porque, assim, a audiência nem era um tema central desse debate aqui, mas, no final das contas, tudo o que a gente vai falar aqui acaba esbarrando nesse pacote da estratégia de audiência, né? Quando a gente pensa numa estratégia de audiência para uma cobertura, para um veículo, para um produto, a gente tem que pensar nos canais de distribuição. Então, as newsletters são um canal de distribuição, canais de distribuição, os vídeos curtos também são um formato, né, que vai comunicar numa outra linguagem para outro público. Os eventos, às vezes, dentro dos pacotes, né, que os publishers vendem, sejam nos conteúdos patrocinados ou não, também acabam entrando dentro dessa estratégia. Então, a coisa da mediação acaba entrando nessa conversa, porque os debates são a muito alto nível, e a gente tem ali jornalistas falando com especialistas, às vezes com ministros, com políticos. Então, acho que aqui a gente tem uma composição de cabeças que pensam em diferentes vieses no que é a construção e na entrega do jornalismo, e que acaba esbarrando aqui um pouco no que é essa minha especialidade, que é o rol ali das audiências, né? E a gente não consegue falar sobre jornalismo independente sem pensar em como fazer essa distribuição e como pensar em fazer com que as pessoas consumam aquilo que a gente está produzindo, né? Tem essa frase que eu repito muito, que há um debate na redação sempre de se o que é mais importante, a relevância ou a audiência. Eu acho um debate bobo, porque, para mim, é muito difícil construir relevância sem audiência, né? Entregar a sua marca, entregar os debates que aquele veículo está propondo levantar, as investigações que ele traz, as abordagens precisam ser difundidas, e aqui a gente tem 3 pessoas muito especialistas em formatos concretos que podem ajudar a isso. Então, termino assim a minha apresentação. Eu vou mediar aqui, tentar mediar, né? Não tão bem quanto a Adriana, vou me inspirar um pouco em tudo que eu já vi ela fazendo por aí, mas a nossa live vai ter uma dinâmica onde a gente vai debater os temas que vocês estão vendo aí na tela. Um pouco sobre credibilidade, jornalismo independente, a construção de marca pessoal também, e os formatos, né? Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês no chat, e aí no final a gente vai retomar aqui alguns temas para debater com vocês, tá? Eu queria que a Alexandra, que a Zaparoli, começasse falando para a gente um pouquinho sobre o jornalismo independente e a credibilidade, né? O quão importante vem sendo a construção de credibilidade na marca do jornalista ou da jornalista que está atuando no mercado e que está entregando cobertura, conteúdo em diferentes formatos, não só naquele veículo, mas, em muitos casos, de maneira direta ao público. Beleza, mas antes de eu começar, eu preciso ter umas reações para saber se a turma está acordada, vai. Eu não estou vendo a carinha de ninguém. Por favor, reações, eu sou carente. Boa noite. Microfone aberto, vale? Vale, câmera também aberta, vale muito. Boa noite, minha gente, diretamente de Recife, Pernambuco. Aí, diretamente do Rio.
Aí sim. Ó, agora eu tô ficando emocionada. Senão não, eu sou leonina, gente. Eu não funciono sem umas reações, entendeu? Ale, tem uma dinâmica legal para fazer. Boa noite. Que... Marco de São Paulo. Oi, Marco, tudo bem? Boa noite, Tudo. gente. Quando vocês acharem que valeu estar presente aqui, vocês coloquem uma reaçãozinha no chat, por favor, tá? Quando vocês receberem um insight valioso, vocês sinalizem, que para a gente é bem importante. Boa, vamos lá. Agora eu fiquei abastecida, alimentada. Bom, gente, acho que uma coisa que é interessante ali é que, ao mesmo tempo que foi triste, né, não dá para falar derrocada, né, mas porque não acabou, mas com o empobrecimento da mídia tradicional e que veio acontecendo nos últimos anos, né, e mais acelerado nos últimos 20 anos, isso acabou tendo uma grande oportunidade para nós jornalistas como autônomos, né? Como chance de sair daquelas redações cada vez mais empobrecidas, com menos gente, a gente trabalhando, cada jornalista fazendo 5, 6 pautas por dia, enfim, uma realidade muito ruim que a gente conhece. Então, hoje, quando as pessoas se formam e saem da faculdade, elas têm dificuldade de encontrar esse ambiente de redação tradicional, e até mesmo o adjetivo, né? Não existia mídia tradicional, só passou a existir mídia tradicional quando começou a ter possibilidades do que a gente chama de mídia independente. Rudá, passa, por favor. Aqui eu trago uns dados que eles não é novidade para a gente que vive no meio, mas eu achei interessante a gente quantificar, que é muito sério isso aqui, né? 48% dos brasileiros não confiam nas notícias postadas pela imprensa. Essa pesquisa foi da Reuters, de 2023. E esse percentual aumentou de 43% para 48%. 41% dos brasileiros evitam consumir notícia. Essa, para mim, é a mais triste de todas. E 79% dos brasileiros consomem notícias pelos meios digitais, sendo 51% pelas redes sociais. Não é novidade, mas quando a gente vê assim quantificado, é muito impressionante, né? Para a gente entender o contexto. Pode passar. Aqui eu trouxe o índice de confiança dos veículos tradicionais. E olha que loucura, né? O que tem o maior índice de confiança, no caso aqui SBT, Band, Record News, é na faixa dos 60%. Quando você pega Globo, Folha, Estado, Veja, Valor Econômico, tudo na casa dos 50%. Então, isso aqui, se a gente pode ter um olhar entristecido, mas a gente pode ter um olhar aqui de falar, opa, enxergar isso aqui como oportunidade. Segue. E aí, qual que foi a grande virada de chave, né? A democratização tecnológica e o empobrecimento das redações, como eu já falei. Pode passar. Aqui eu trago também, sob esse ponto de vista da gente fixar nos anos, porque aqui também não tem nenhuma novidade, mas quando a gente olha assim, olha o que aconteceu em 2 décadas, né? Então, 2006, o Google compra o YouTube e surge o Twitter. Aí, Facebook chega no Brasil e o primeiro iPhone é lançado em 2007. 2008, YouTube transmite seu primeiro evento ao vivo. A gente está vendo o que está acontecendo agora, acabou de acontecer com a Olimpíadas, né? Com a Zé TV e todo o resto. Em 2009 surge o WhatsApp. 2010, lançamento do Instagram, que depois foi comprado 2 anos depois pelo Facebook. 2014, a Meta compra o WhatsApp. 2016, os podcasts se popularizam. 2017, o TikTok é lançado fora do mercado chinês. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre vídeos curtos. Em 2020, tem a explosão do mercado de influência, que acabou sendo uma grande concorrência para nós, jornalistas, né?
e a gente teve que reaprender uma série de coisas. E em 2023, o ano passado, o TikTok se torna a principal ferramenta de busca da geração Z. Então, isso aqui é uma linha do tempo ali, só para a gente entender como foi realmente muito rápida essa revolução. Hoje, esse é um dado que a gente fez esse levantamento, existem 5.245 veículos digitais no Brasil, sendo que 1.671 são blogs ou operam diretamente em plataformas de redes sociais, tá? Ou seja, gente independente que está fazendo produção de conteúdo. Só voltar uma, Rudá, por favor. Nesse quadro aqui, tem a distribuição um pouco por temática, né? As temáticas principais dos veículos independentes. E, curiosamente, jornalismo, a coisa de notícia, é a principal fatia, tá? Segue. Quando a gente vê a distribuição total de mídia por região, comparando a mídia tradicional com a mídia independente, então a mídia tradicional está aqui à esquerda e a mídia independente à direita, o dado mais de destaque, ou mais diferente, aparece na região norte, né? Que de mídia tradicional tem quase nada, 7%, e quando você fala em mídia independente, o percentual é muito maior, 16%. Agora, eu vou passar para a Adri, para a gente falar um pouco sobre como construir a marca pessoal no jornalismo. Eu quis trazer um pouco do contexto, né, de um cenário que ele é de absoluta oportunidade, tem muitos desafios, não é fácil ser um jornalista autônomo, fazer jornalismo independente, tem uma pressão financeira, se vocês me permitem o palavrão, filha da puta, porque é muito difícil, né? Então, assim, a gente hoje, para poder fazer o que gosta, escrever sobre o que acredita e por aí vai, a gente, muitas vezes, a gente tem que se dobrar ali, né? Há freelas que pagam, né, dos veículos tradicionais, que pagam quase nada, uma miséria. Quando a gente parte para um veículo independente, a gente precisa pensar em como se manter, né? Isso a gente não nasce, o jornalista, ele parece, né? Enfim, somos de humanas ali, a gente tem dificuldade de fazer conta, a gente tem dificuldade de ir para cima, do ponto de vista de gestão mesmo, né? Então, quando a gente pensa em criar alguma coisa, como eu criei a minha empresa 5 anos atrás, a gente necessariamente precisa, ainda que seja, vou fazer a minha newsletter, vou fazer o meu podcast, qualquer coisa que se queira criar, a gente precisa antes fazer um plano de negócio. Sim, como que eu imagino que eu vou me sustentar? Que meta de audiência que eu vou ter? Porque se a gente não se impor, se colocar metas, a gente não vai. Fica muito no achismo, no impressionismo, num mundo hoje de algoritmos, que tudo é medido, tudo é controlado. Então, eu não quero me estender, porque nosso tempo hoje é curto, mas uma das nossas especialidades na Galápagos são newsletters. Então, a gente, por um tempo, ficou, inclusive, criando uma ferramenta de newsletter, como o Substack. A gente queria fazer o Substack brasileiro, foi uma aposta que nós fizemos durante um tempo. Depois a gente não teve fôlego para continuar investindo, porque daí precisava de investidor, aquelas coisas, e eu não queria por um simples fato que eu não queria ter ninguém mandando em mim, como eu tive por muitos anos na Editora Abril. Então, eu queria ter essa independência, que é uma das maiores vantagens de você trabalhar independentemente, é isso, você é dono do seu tempo, você é dono das suas decisões, e por aí vai.
Mas newsletter acabou sendo... A gente estudou muito newsletter na Galápagos, então a gente tem um conhecimento muito grande sobre newsletter. Fazemos hoje newsletters corporativas, então a gente consegue hoje ganhar dinheiro fazendo newsletters jornalísticas para empresas, tá? Não são branded content, então, assim, tem um caminho aí que a gente pode explorar depois. Mas agora eu queria passar para a Adriana, que vai falar um pouco mais sobre como construir a marca pessoal no jornalismo. Bom, eu vou pegar um gancho em algumas coisas que a Alexandra falou, e a primeira delas é justamente esse conceito de marca pessoal. Quando eu entrei no jornalismo, a minha formação no jornalismo começou como leitora, desde adolescente eu assinava a Folha de São Paulo, e eu era sempre fui muito ligada, a minha trajetória na Folha foi sempre muito ligada, ainda hoje, à cultura, à música, à literatura hoje. E eu cresci, né? Eu sou de uma época em que não tinha internet, a gente só se informava pelo papel, e era muito importante quem assinava a matéria, né? Então eu tinha os meus jornalistas preferidos. O meu jornalista preferido de música, o meu jornalista preferido de cinema, eu conhecia todos eles pelo nome, tinha aqueles que eu não gostava também. E eu me lembro que quando eu cheguei na Folha de São Paulo no ano 2000, foi que eu entrei ali, alguns dos jornalistas de quem eu era fã ainda estavam ali. Então tinha, por exemplo, o Lúcio Ribeiro, que escrevia sobre música, aí tinha o crítico de teatro, o Inácio Araújo, que escrevia sobre cinema, enfim. E aí eu sou justamente, a Alexandra, a Isabela, nós somos da geração que fez a transição para o digital. Eu sempre conto que eu perdi as vezes de quantas vezes eu fiz transição para o digital. Eu era sempre a responsável por chegar lá e falar para os jornalistas. Todo mundo que está aqui deve ser bem jovem, nunca jamais deve ter vivido uma situação semelhante, mas os jornalistas reclamavam muito quando a gente chegava e falava para eles: olha, agora vocês também vão ter que fazer as coisas para a internet, né? Adri, quando eu cheguei na Abril, o Danilo, que a Alexandra conhece bem, me deu uma caneca, porque eu era responsável de audiências lá, né? E a caneca estava escrito Lágrimas e Jornalistas. E eu tomava minha água e meu café naquela caneca durante 2 anos. Não me deram uma dessa, mas eu vivi a mesma coisa, entendeu? Era isso, assim, né? Uma coisa. Então, pra vocês entenderem, né? E aí, o que eu fui vivendo nesse período? Pois bem, esses jornalistas famosos todos, né, eles foram ou saindo, porque jornal paga mal, sempre pagou mal, a imprensa pagava melhor, no passado, hoje paga pior, mas nunca, né, foi, assim, salários mirabolantes. Esses jornalistas, alguns deles, se tornaram empresários. Então, o Lúcio Ribeiro, pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar, mas provavelmente vocês já ouviram falar do festival Pop Load, é ele quem organiza. A Cláudia Seff também, vocês também não devem ter ouvido falar, mas é ela quem organiza o Women's Music Event, que é o principal e primeiro prêmio de música brasileira para mulheres apenas. Mas teve aqueles que continuaram, eles saíram, né, tipo, todo mundo tem prazo no jornalismo, em especial se você vai ficando mais velho. Os jornais, eu conto que eu trabalhei 12 anos na Folha de São Paulo e sobrevivi a 5 cortes. E nesses cortes, o que sempre acontece é que os mais velhos vão sendo demitidos porque tem os maiores salários. É um fato, e os salários vão ficando cada vez menores. E as redações cada vez mais jovens, e todos vocês que passaram pelas redações sabem como é que é. Pois bem, e aí, quando essas pessoas saíam, né, essas grifes saíam e perdiam o lugar onde elas trabalhavam, elas não eram mais da Folha, ou da Veja, ou da Globo, algumas delas ficavam perdidas. Então eu entendi muito cedo que eu não podia ser conhecida como a Adriana da Folha, ou a Adriana da Vejinha, ou a Adriana da Marie Claire, ou a Adriana... eu tinha essa intuição, eu achava que não podia ser.
Bom, pois bem, em 2000 e pouco, 2016 ali, quando o movimento feminista ganha as ruas, nesse novo momento que vocês acompanham, porque vocês fazem parte deles e são protagonistas, muitos de vocês, todas as pessoas aqui presentes, de várias searas desses movimentos, seja o LGBTQIAP+, o movimento antirracista, enfim. Eles fazem uma coisa que o jornalismo não estava conseguindo fazer nas redações, que é dominar as redes sociais e usar os meios digitais para projetar o seu discurso. E aí nascem pessoas como a Djamila Ribeiro, a Joyce Berti, a Carla Cotirene, que por meio das plataformas digitais se tornam pessoas influentes na mídia hegemônica. E eu estava lá na revista Vogue, na revista Marie Claire, acompanhando isso tudo, no momento em que o jornalismo estava muito em crise e que nós, jornalistas, tínhamos que fazer o quê? Criar projetos. A Alexandra fez um tanto disso. Criar projetos para a marca que não fossem somente texto, somente a revista impressa ou somente o digital. Então, eram eventos de... ligada às pesquisas de gênero, eventos, prêmios de enfrentamento à violência contra a mulher, eventos de liderança feminina, enfim, isso na questão de gênero. E também no digital a gente precisava fazer isso, né? Só uma parte, e eu acho que tem uma coisa interessante aí, que nesse momento que a mídia tradicional começa a ficar muito desesperada, porque não se vendia mais anúncio, né, especialmente no impresso, esse tipo de solução, muitas vezes, misturava demais o que era publicidade e o que era, de fato, editorial. O que ajudou no que eu estava falando antes, na descredibilidade do jornalismo. Desculpa, só um parênteses. Não, imagina, é um parênteses importante, inclusive, porque até para eu voltar aqui para o gancho, para vocês me coloquem nos trilhos, tá? Se eu sair dos trilhos. Porque o tema é muito apaixonante, mas enfim, justamente porque o nosso papel se desdobrou, na Marie Claire eu entrei, né, que foi meu último trabalho em redação, eu entrei como editora sênior responsável pelo digital e também fazendo, mas por conta da minha experiência eu também já fazia entrevista, fazia capa, participei já da concepção de eventos no primeiro ano, aí eu passei a editora executiva e depois eu fui promovida a redatora-chefe. E em cada papel, quanto mais eu ia subindo na hierarquia da revista, mais eu ia acumulando múltiplas funções. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que dar conta do que a Isabela faz, que é a audiência, são as métricas, que eu tinha que dar conta de crescer no digital, eu tinha que dar conta de pensar em eventos, e eu tinha que dar conta de vender esses eventos. E aí, quando chegou a pandemia, eu também tinha que dar conta de mediar lives. E aí, eu passei a fazer mediação de lives em eventos que eram feitos por patrocinadores dentro da revista e pelos quais somente a revista ganhava algum dinheiro e eu nada. E aí eu percebi que tinha uma demanda nisso. E quando eu saí da Marie Claire, gente, em resumo, muito resumo, eu peguei tudo isso que eu aprendi em todos esses lugares, que foi, e os mais importantes foram justamente os mais recentes, que obviamente tem a ver com saber lidar no digital, mas pensando editorialmente e não apenas em caça-clique, e não apenas pensar a audiência orgânica, pensar um conteúdo de qualidade na internet, e isso faz a diferença. Ou então você criar eventos que tenham um fit com o seu anunciante, com o seu leitor, que se transformem num conteúdo que você multiplica em todos os meios e que você ainda assim consegue por trás disso ter um propósito, né, que seja um propósito de enfrentamento à violência contra a mulher, que seja um propósito de pensar o jornalismo, como a gente faz na Jornada Galápagos, enfim. Hoje eu uso todos esses skills para fazer o que a gente sempre fica ali tentando se afirmar, né, em especial nós, mulheres, ou maiorias minorizadas, vocês sabem, né? A gente tem nos acompanha a síndrome de impostora, Então, a gente nunca acha que nada é o suficiente. Mas, pelas experiências que eu tive nesses últimos 2 anos, que foram como curadora da Jornada Galápagos, numa troca de experiências, assim, que é
absolutamente essencial para repensar a maneira como a gente faz o jornalismo fora do eixo Rio-São Paulo, criando essa plataforma de networking que a gente criou com a Jornada Galápagos, que já são quantas pessoas envolvidas, Ale? Quantas turmas? São já 120 pessoas formadas pela jornada, cada vez 30, né? Nós fizemos 4 edições, e o mais bacana disso, acho que isso tem muito a ver com o que a Adri está falando, de como construir a marca pessoal. Você tem uma série de coisas que são responsabilidades suas, né? Como deixar claro quais são seus valores, a sua voz, o que você defende, qual que é o segmento que você atua. Isso é uma coisa super importante. Quanto mais nichado você for, hoje é melhor para o jornalismo independente. Então, assim, se você for muito especializado em algum tema específico, é melhor. Eu tenho um exemplo que eu vou dar um curso sobre newsletter e eu vou trazer um convidado especial, que o cara é jornalista, apaixonado pelo São Paulo, a vida inteira fez cobertura de esporte, e hoje ele tem uma newsletter que ele ganha R$10 mil por mês só falando para uma comunidade de São Paulinos. Só que uma comunidade pequena, 260 pessoas, que vão saindo pessoas, vão entrando pessoas na base, só que, ou seja, é uma coisa hiper nichada, que você vai pensar, puxa, vou fazer uma newsletter só sobre o São Paulo. Muitas vezes a gente nem, enfim, estou dando um exemplo, né, muito específico, porque para mim eu acho muito emblemático, mas quanto mais a gente for nichado, segmentado, ser autoridade naquele tema, melhor, que é o que acontece com a Adriana hoje, quando vai fazer mediação em todos esses temas que ela falou. Sei lá, Adri, você já mediou quantos eventos por conta dessa segmentação, dessa direção que você tomou? Olha, quantos eventos eu não sei contar realmente, porque foram muitos, dezenas de eventos. Mas eu acho que o mais bacana desse momento que eu vivo, né, da minha carreira, como desse lugar que eu cheguei, graças a essas especializações que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, é que eu sou tanto convidada para fazer a mediação com uma estrela internacional para falar sobre cultura, como eu sou convidada a fazer o lançamento de um livro, um romance, mas também convidada a mediar um debate que trate de negócios, com recorte de gênero. Então, acho que tem uma característica, né, de nós jornalistas, que somos todos muito especialistas em várias coisinhas, né? A gente às vezes sente falta de ser aquela pessoa que é muito especialista num tema, mas isso também eu acho que eu descobri que é a nossa força. Então, unindo todas, porque a gente, quando a gente fala de mediação, por trás da mediação existe a apuração, existe a técnica de entrevista, existe a entrevista em si, existe a performance ao vivo, existe você está conectado com diversos temas que perpassam aquilo sobre o que você vai falar, existem os relacionamentos que você cria ao longo da vida, e aí o network, seja ele de trabalho, seja ele nos eventos que você frequenta, enfim, e disso outros trabalhos vão se desenvolvendo, porque, né, Ali, você me pergunta quantos eventos você fez. Eu fiz dezenas de eventos, e alguns desses eventos se transformaram depois em convites para escrever um livro, ou em convites para dar aula, ou em convites para fazer trabalhos de criação de conteúdo. Então, as coisas vão muito... realmente é uma teia que a gente cria, e que eu acho que... isso falando de mediação, né? Porque tudo isso que eu falei, que está por trás da mediação, vale para, enfim, para você criar um podcast, vale para você criar uma newsletter, vale para você criar, enfim, vale para toda a produção de conteúdo, né? E para produto, né, no jornalismo também, para criação de produto. Eu acho que o que você trouxe, Adriana, essa coisa da gente
ter um conhecimento diverso, né? Sei lá, eu sou especialista em audiência, mas não sou só especialista em audiências. Hoje eu atuo na área de marketing digital, olhando para a conversão, que é uma outra ponta lá, né? O usuário chega por um tipo de conteúdo, navega, a gente tem que fazer uma análise completa, acompanhar esse usuário navegando no site, consumindo o produto, não sei o quê, para a conversão lá na ponta, que acaba sendo a compra de um produto, por exemplo, né? Mas eu acho que esse olhar que você trouxe do não especialista é o que nos ajuda a entender contexto, a criar cenários, hipóteses, e pensar em soluções, né? Soluções para questões como as que a Alexandra trouxe, assim, você deu aqui uma aula para a gente sobre a história do jornalismo, a Alê trouxe aqui algumas questões sobre a realidade do mercado atual, os problemas que estão documentados já, e que eu acho que tem que, quando a gente pensa, né, no jornalismo independente, acho que a gente tem que ter a oportunidade de pensar nas soluções para isso, né, e essa teia de conhecimentos, eu acho que é o que pode trazer para a gente esse leque de possibilidades, e de trazer soluções para essas questões que você disse no começo, ali, de urgência no jornalismo, né, você começa a estar falando sobre a urgência de algumas questões que você identificou no jornalismo hegemônico, jornalismo branco, jornalismo tradicional, que continua até hoje, né, a gente tem aqui, em todas as coberturas que estão rolando nesse momento, isso é muito evidente. O meu marido, ele é espanhol, então a gente assiste muita televisão espanhola aqui na minha casa. Então, a cobertura do que está acontecendo em Israel, por exemplo, é outra cobertura. O que a gente vê no Brasil é completamente como se fosse outro cenário, assim, não tem comparação. A cobertura desse navio, veleiro, sei lá, que afundou no Mediterrâneo, o debate que se criou na Europa, que é um lugar onde tem um problema grande de barcos que afundam todos os dias, trazendo refugiados, trazendo migrantes da África, do sul global, né, para a Europa, é um debate que lá, está todo mundo falando desse veleiro, porque tinham 20 ou 15 ricos, sei lá quantos, mas esse ano morreram 15 mil pessoas tentando chegar no sul da Península Ibérica ali, Grécia, Itália e tal. Então, é um problema que ainda não se solucionou, que você viu ser urgente há 10 ou 15 anos atrás e conseguiu trazer a tua carreira para esse lugar, né? Então, eu acho que aqui, a tua fala está muito bem amarrada quando a gente olha para o cenário global, né, do jornalismo, naquele momento hoje, por onde você conseguiu entrar de uma forma absolutamente inteligente, e aqui eu acho que amarra muito bem com o que a Ana traz, que é o olhar sobre um formato em específico que é cada vez mais valioso no jornalismo digital, que é o formato de vídeo, são formas curtas de chamar atenção para temas importantes, relevantes. É difícil a gente levar o grande público para sites de jornalismo, para ler reportagens de fundo, mas, como a gente falou aqui muitas vezes, a gente se propõe a debater temas importantes através de um viés ético, a partir do propósito da profissão, né, de por que a gente estudou isso. Eu acho que os vídeos curtos, na construção de marca, não só pessoal, mas também a marca do veículo, esses vídeos curtos são fundamentais para a gente não só ganhar fôlego, mas ganhar difusão. Então, Aninha, eu vou passar para você o microfone, porque eu acho que aqui a gente tem um bom espaço de entrada para falar sobre possibilidades, formatos, ferramentas e linguagens, que não é só uma linguagem, né? Os vídeos, eles são um mar de possibilidades aí de como narrar um tema para diferentes públicos, em diferentes canais. É diferente no TikTok do que no LinkedIn. A gente tem hoje o WhatsApp, que são os veículos já têm seus próprios canais ali, também podem difundir vídeo. Não vejo nenhum veículo, acho que a Suma Uma, que cobre a Amazônia, tem formatos específicos editados para o WhatsApp, eles pegam os conteúdos e desenham também para o canal do WhatsApp. Então, eu acho que tem aqui também oportunidades que a gente não tem falado o suficiente, porque está ali nos stories, né? Parece que está tudo ali, que o Mark é o dono do mundo, e não é. Então, complicadíssimo. Eu queria aqui, antes de começar a conversar com vocês, trazer uma sensação de não desespero, porque sempre que a pauta vídeo chega para jornalista em rede social, a sensação que chega é de desespero, porque a gente sabe que as nossas comunidades, as nossas redes sociais, elas são, na verdade, um espaço de entretenimento.
E aí você fica se perguntando, onde que cabe informação aqui? Onde que cabe informação numa rede onde as pessoas estão dançando? Onde que cabe informação numa rede que as pessoas estão preocupadas com a música em alta? E onde que a gente vai conseguir difundir informação de fato, né? Aquela coisa que é valiosa. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre esse impacto dos microformatos. Primeiro de tudo, indiscutivelmente, os vídeos curtos, eles são poderosíssimos, eles são meios de difusão de informação de uma forma pragmática, de uma forma simples, a depender do nível de edição que você está preocupado em ter, e é uma novidade para a gente, porque se for parar para pensar, essa possibilidade de capilaridade tão alta, de ter milhões de visualizações, só pertencia ao rádio e à TV, né? Mais especificamente à TV, quando a gente para pensar na nossa realidade de um tempo atrás. Então, de repente, nós tivemos poder, a partir dos nossos dispositivos, de criar conteúdo que pode atingir milhões de pessoas. Então, é indiscutível. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos compreender que, como jornalistas, como comunicadores, esse lugar é preciosíssimo e que é preciso aproveitar esse nosso lugar, especialmente no jornalismo independente. Segundo, a necessidade de atualização com mudanças constantes. Mais uma coisa que já venho falando aqui nessas minhas colocações. O Instagram hoje está de um jeito, de repente amanhã acontece um bug, que a rede social para de funcionar misteriosamente, e de repente você tem que dançar conforme a música do Mark Zuckerberg, que simplesmente manda e desmanda na gente. Então é preciso também ter esse olhar muito apurado ao que está acontecendo, né? Quando você passa a ser um criador de conteúdo como jornalista independente, como comunicador, você está o tempo todo como uma criatura atenta ao que está acontecendo ali. Quais são os movimentos, né? O que está em alta? Qual que é o assunto do momento? Como que eu posso criar conteúdo a partir disso de uma forma que não seja superficial, que já entre nesse terceiro ponto. Estou vendo vocês participando no chat. Preocupante mesmo. Já que eu falo sobre isso também. Como os microformatos podem complementar reportagens e evitar o perigo da simplificação? Precisamos diferenciar as coisas. Uma situação é um criador de conteúdo que tem função única e exclusiva de entreter, e outra coisa é a função de jornalista, pessoal. Não adianta a gente querer ter a mesma atenção que essas pessoas que são criadoras de entretenimento têm. Então, é impossível a gente querer simplificar a informação a esse ponto, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para conversar com vocês hoje de pessoas, de redes, na verdade, né, de jornalismo independente, que conseguem fazer isso muito bem, que é transformar uma reportagem por escrito em um conteúdo de vídeo curto, né? Mas antes disso, alguns números, por favor, Rudá. 95 minutos por dia é o tempo médio que um usuário passa no TikTok. Isso é pouco tempo considerado o que eu passo. Vou confessar aqui para vocês que eu sou uma heavy user, assim, nojenta. Eu já conversei sobre isso, inclusive, na terapia. É preocupante. Viu, Ana, esse dado de 95 minutos diários? Cara, eu vou muito além de 95 minutos diários. No Brasil, esse dado? É dado brasileiro, né? Eu puxei do geral, acho que isso é um dado mundial, na verdade. A média. Isso, é a média. 500 milhões de usuários ativos diários utilizam o Instagram Stories. Isso é muita coisa, muita coisa mesmo, porque a gente fica imaginando só o conteúdo que vai para o feed, mas os Stories também são um espaço de comunicação que dura ali 24 horas e que é, na verdade, a forma de se iludir, de estarmos presentes na vida das pessoas o tempo todo. E 30% de aumento no tempo médio que os usuários passam no Instagram após a introdução dos Reels, que foi ali uma adaptação ao TikTok, né? Estou acompanhando aqui as interações. Eu já emaranhado de informação e desinformação nas redes. Os vídeos curtos, seja de conteúdo ou informação, tem que ter um atrativo na atenção. Como fazer no caso do jornalismo? Vejo que a Piauí sabe usar muito bem isso. Já vou trazer exemplos para vocês, porque eu separei de 3 criadores de conteúdo de jornalismo independente que vai funcionar para te explicar isso, tá, Marco? Primeiro de tudo, gente, vamos conversar sobre um ponto importantíssimo para que vocês tenham um pontapé. Quais são as fontes de vocês? Não tem como começar a criar conteúdo sem estudo. Então, é preciso que, a partir de ontem, vocês comecem a consumir conteúdo de modo consciente. Né? Quando eu digo isso, é parar de consumir conteúdo passivamente, que parece que você está rolando ali o feed do seu Reels, mas, na verdade, é o celular que está te consumindo, não você que está consumindo o conteúdo. Então, passem a descer esse feed, compreendendo o que pode ser utilizado como referência dali. Segundo ponto, existe uma importância enorme nessa buscar referências para além do feed. Então,
como comunicadores, não parem de ler, não parem de ver documentários, não parem de buscar outras fontes para além desse feed, que muitas vezes é muito raso. Dançar conforme a música é uma opção? Sendo muito reducionista, eu vou dizer que não, porque criar conteúdo de entretenimento é completamente diferente de criar conteúdo de jornalismo. Mas é possível a gente conseguir colocar trechos das canções ali do Mark Zuckerberg para conseguir, como é que eu posso dizer, chamar a atenção das pessoas sem a gente precisar fingir que não estamos fazendo jornalismo. E são esses exemplos que eu vou trazer para vocês. Colocar na cabeça que fazer jornalismo nas redes é desafiador, porque a gente vai estar lutando o tempo todo com a criação de conteúdo que é completamente o oposto disso. Enquanto você está querendo falar sobre um problema político no Brasil, vai ter um cachorrinho bonitinho que vai chamar mais a atenção das pessoas. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, não é tão simples mesmo, é um desafio constante, que não é fácil de lidar com isso, mas é possível. E o outro ponto é que informação interessa. Quando acontecer uma tragédia no Brasil, de um avião que despencou do céu, quando acontecer um incêndio que está tirando a paz ali de uma série de moradores, as pessoas vão querer ter informações. Então, é entender também o movimento que está acontecendo como oportunidade de você compartilhar a sua matéria, compartilhar a informação que a população está precisando receber naquele momento. Então, lembrem-se disso, informação continua sendo preciosa, apesar das mudanças de formato. Então, a gente pode pular para o próximo slide. Eu sei que parece papo de coach, eu sou anti-coach, mas eu vou deixar essa frase que eu acho bem importante, que é: sempre vão dizer que falta algo para você começar. Se você for consumir conteúdo no Instagram de criação de conteúdo, se você for consumir esse tipo de vídeo, sempre vão te indicar o lapela mais caro do mercado, o microfone mais caro que não é lapela, que você pode usar o microfone de mesa, a luz, o celular de última geração. E se você for nessa, você não vai começar nunca. Eu comecei a criar conteúdo com o Motorola. Eu lembro da raiva que eu passava quando utilizava esse dispositivo, mas foi justamente por eu não ter parado que eu consegui, aos poucos, ir conquistando e comprando outros materiais. E isso não é uma coisa também motivacional, sabe? É porque, realmente, se a gente não começar, não vai acontecer. A gente ganha experiência a partir do que a gente tem, fazendo o que a gente pode. Próximo slide. Ponto importante para vocês apurarem o olhar de vocês como criador e criadora de conteúdo. A partir de hoje, vocês têm obrigação de assistir as matérias e os vídeos curtos que puxam para reportagens, se perguntando como que aquele roteiro foi construído, como que aquele vídeo foi gravado, de que maneira aquilo foi planejado. Não tão somente como a pessoa que está assistindo ao vídeo ou ao conteúdo, mas buscando compreender a produção, para que vocês se coloquem nesse lugar de criadores de conteúdo. Começar é o mais importante de tudo, e para isso eu vou indicar para vocês algumas ferramentas que são pagas, mas tem a versão gratuita, então vocês já podem iniciar a partir delas. São essas as ferramentas. Acho que todo mundo aqui já sabe de cor e salteado que o CapCut, lindo e maravilhoso, esses dias nos traiu, gente, né? Tá com um monte de ferramenta paga, mas o CapCut é uma excelente ferramenta para criar conteúdo. Se eu pudesse indicar para vocês uma ferramenta só para comprar, eu indicaria o CapCut, porque ele é o Kingo, ele é o maravilhoso, ele é o divo. Para quem interessa, né, comprar em algum momento essa assinatura, ele custa R$ 234,90 por ano, que dá aí R$ 20 mais ou menos por mês, dividido em 12 vezes. Então, se em algum momento você for investir nisso, cola no CapCut, que é sucesso, porque lá tem a legenda, lá tem as transições, tem os efeitos sonoros. Camila, comecei no InShot, mas eu migrei para o CapCut porque não teve jeito. Segundo lugar, InShot, porque também é uma excelente ferramenta de corte de vídeo, vocês conseguem fazer isso de um modo muito mais intuitivo do que no CapCut, então é um bom pontapé. Terceiro, Lifelapse, que é uma ferramenta para fazer time-lapse, que vocês vão daqui a pouco ver um exemplo de vídeo que eu separei para vocês. O quarto, o Mojo, porque ele tem animações prontas para vocês não perderem tempo com letterings e coisa do tipo, e o TikTok Studio, porque tem algumas ferramentas do CapCut que agora são pagas completamente de graça. Só que para isso vocês têm que criar uma conta no TikTok, vão ter que ser essa pessoa que vai ter que utilizar o TikTok para conseguir ter essa conta. Deixa eu só ver se está tudo bem. E tomar cuidado para não ficar 95 minutos por dia lá metido naquele buraco escuro. Eu vou tentar, tá, Isa? Porque realmente tá complicado. E aí eu vou compartilhar a tela rapidão.
os vídeos que eu separei, Rudá, porque eles estão comigo, em telas compartilhadas, para que vocês compreendam isso que eu estou falando por essa perspectiva prática. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Nós competimos com um mercado cheio de influencers verificados e é, por um lado, desanimador. Sim, eu não vou dizer para vocês que é mentira, porque é verdade. Canva e CapCut são os Bonnie e Clyde da criação de conteúdo. Completamente. Eu sou completamente adepta ao Canva e CapCut. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui da Alma Preta, que é excepcional, dispensa comentários, mas para vocês verem que essa reportagem é antiga, esse vídeo de forma alguma é novo, foi produzido na horizontal e foi feita uma adaptação no conteúdo, né, para ser colocado ali no Instagram. Então, muitas vezes a gente fica pensando que só e somente o conteúdo nativo gravado com o celular, o iPhone 15 Pro Max com a luz de tal jeito é o que vai performar, mas olha a quantidade de curtidas que teve esse vídeo. A rede deles é super engajada, tem muitos seguidores, mas conseguir furar a bolha dessa forma é algo que é motivador. Então, vale a pena, sim, fazer reutilização de conteúdos, vale a pena ainda escrever uma legenda jornalística, né? Não fazer aquela coisa de 3 linhas. Então, trouxe esse exemplo para vocês. E, basicamente, é possível aproveitar reportagens já prontas, adaptadas para o universo das redes sociais, sempre mantendo cuidado com as margens, legendando conteúdo acessível, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ana, essa live está sendo gravada. Onde podemos assisti-la? E é com a galera da produção. Vou mostrar para vocês outro exemplo super interessante, que é da agência pública. Quem for fã dos exemplos que eu estou compartilhando, por favor, interaja. Eu só quero falar, vi esse vídeo hoje da Alma Preta, é absolutamente, sei lá, eu queria tatuar esse vídeo. Nacional, né? Incrível. É uma coisa, assim, para passar na abertura de Jornal Nacional durante uma semana. É demais. Exato. Temos aqui esse outro exemplo da agência pública, que já é dentro desse formato de rede social que a gente está mais acostumado, que é lapelinha ali aqui no pescoço, troca de câmera, vídeo legendado. Mas o que acontece? Estão compartilhando informação, o vídeo está chegando nas pessoas, tem comentário, tem interação, porque como eu conversei com vocês, informação interessa e sempre vai interessar. Eu tenho essa esperança que o nosso trabalho ele não vai ser perdido daqui a uns anos. Um outro exemplo interessante que eu vou compartilhar para vocês, enfim, estou compartilhando X exemplos de coisas que são possíveis de vocês fazerem, desde adaptação de conteúdo feito de reportagens mais antigas, gravação de vídeo com troca de câmera, e também esse exemplo aqui, que é um vídeo que não tem troca de câmera, que tem, aliás, uma troca de câmera discreta com planos mais próximos e planos afastados, mas com uma legenda padrão. Não tem ninguém dançando no vídeo, não tem ninguém fazendo transições de colocar a mão na câmera e tirar, mas ainda assim performa e entrega. E os exemplos, claro, da Galápagos, né? Porque eu tenho que falar um pouco do meu trabalho, pelo amor de Deus. A gente tem exemplos aqui, deixa eu atualizar essa página para ficar do comecinho. Fazendo resumos, por exemplo, de um dia de evento que aconteceu, utilizando transições que são orgânicas, aquela coisa meio que feita no braço, e também transições que são oferecidas ali pelo CapCut. Então, sempre que vocês forem consumir conteúdo a partir de agora, que era um exercício que eu fazia assim que eu comecei a editar vídeo, façam o possível para anotar o que você ficou ali de dúvida e depois pesquisar na barra de pesquisa lá do TikTok como fazer X coisa. Então, existem formas orgânicas de fazer transições, por exemplo, como essa daqui que está aparecendo na tela, que é basicamente o movimento que você iniciou para fazer uma cena é o movimento que você começa a próxima e se transforma numa transição contínua dentro do vídeo. Para finalizar, eu vou falar para vocês mais uma vez de que nem sempre você precisa dançar conforme a música. Eu compartilhei esse vídeo no dia 3 de fevereiro. É um vídeo na horizontal, é um vídeo que não é nativo para o Instagram, mas que teve muita entrega, justamente porque não é mais do mesmo. Então, quando vocês sentirem vontade de compartilhar, você está botando fé ali numa reportagem que você fez, um depoimento que você pegou de alguma pessoa que ficou interessante, arrisquem, gente. Nós não temos nada a perder como comunicadores de compartilhar a informação. Estou finalizando já, hein, para não atrasar mais o negócio. Esse exemplo aqui, que eu trouxe para vocês, que eu citei o Life Lapse, né, é de um stop motion que foi feito, eu tirei um total de 120 fotos para conseguir fazer essa animação aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, nem sempre é preciso você ter um tripé, uma luz excelente ou melhor celular, que eu fiz com um celular antigo.
você consegue fazer animação, você consegue juntar as fotografias e mudar a duração dessas imagens para fazer um abre interessante para a sua reportagem em vídeo. Acho que é basicamente isso. Tem dicas de criação de conteúdo na Galápagos. Ana, infelizmente, eu vou te cortar, a turma está gostando das dicas aqui, mas a gente acabou o tempo. Na verdade, era para a gente ter acabado aqui antes. A gente vai deixar a galera abrir para perguntas, mas quero dizer que a Ana, enfim, tem um curso da Ana de 3 aulas ao vivo, só com a Ana, só sobre vídeos curtos. 6 horas, galera, me aguentando ao vivaço, falando que só a gota serena. E quem está aqui tem direito a cupom de desconto, não é isso? Tem. Então, depois isso aí é uma possibilidade de fazer a masterclass com a Ana, específica de vídeos curtos, que é bem hands-on, bem mão na massa. Ana, qual é o seu arroba? Vou passar agora. Queremos o link do curso. Chega, galera, chega junto. Que vai ser massa. 6 horas junto, inclusive começa na terça-feira da semana que vem, 2 horas aula com prática, tá? Tipo, vocês vão ter tarefa de casa. Então vai ser babadeiro o negócio. Vai ser legal. Boa. Vamos abrir para as perguntas aqui? Vamos lá, que a gente já estourou o tempo, desculpa, mas é isso. Aqui tem uma turma falando de etarismo, né? E olha que loucura, etarismo com 30 anos, né? Tem 2 perguntas aqui falando sobre isso, de gente que vai procurar emprego e acaba tendo um não, com apenas 30 anos. Infelizmente, essa coisa de tanta tecnologia e tanta novidade, eu acho que, assim, a dica que eu poderia dar é se atualize o máximo que puder. Se atualize, porque eu acho que contra o resto, não tem muito o que fazer. Mas, assim, se você tiver um currículo atualizado, é isso, assim. Hoje a Ana tem 20 e poucos anos, ela edita do jeito que vocês viram, maravilhosamente bem. Talvez uma pessoa de 30 não tenha a mesma habilidade de uma pessoa de 20, certamente não tem. Mas tudo dá para aprender. Então, assim, a minha sugestão é atualização. E falar a linguagem do mercado também, né? Quando você vai procurar emprego, vai se colocar na frente do entrevistador, eles têm que saber um pouco o que eles estão procurando, e isso se dá através dessa atualização. A gente tem que saber se colocar ali nessa linguagem do que o mercado está procurando. O João está perguntando que adaptação em grandes reportagens é possível fazer para encontrar espaço no modo como as pessoas consomem conteúdo. Na verdade, eu acho que não tem adaptações, né? Eu acho que é você fazer uma curadoria da sua grande reportagem, que é isso que a Ana falou, de você criar um roteiro, porque não dá para a gente achar, quer dizer, a gente tem que entender como 2 canais diferentes, né? A Piauí, alguém citou, sim, faz isso muito bem, com vídeos de, no máximo, 1 minuto. 15, eles estouram em 1:15, e é sensacional. Inclusive, quando eles participaram da Galápagos em 2022, eu fiquei esperando até o último minuto para falar com o Petri, para perguntar, cara, quando vocês vão começar a soltar vídeos no perfil de vocês, né? E ele falou que estavam com um projeto, e aí, pouco depois da Galápagos, eles começaram a soltar vários vídeos, porque eles já estavam planejando isso há muito tempo. E fizeram isso com maestria, seguem fazendo com maestria, né? Então, galera, sorteio, o que vai ser agora? A Eliana queria falar rapidinho, antes da gente... ótimo. Tem 2 pessoas como levantar. Vamos lá. Boa noite, minha gente. Boa noite aí para o Quarteto Fantástico. Meu nome é Elane Oliveira. Falo de Recife, Pernambuco. Foi eu que fiz a pergunta. Eu tenho 35 anos. Me formei em jornalismo em dezembro. Para além disso, eu tenho técnico em rádio e TV. Estou cursando atualmente o técnico em publicidade e propaganda e ganhei uma bolsa para poder fazer marketing digital. Então, assim, eu estou procurando me qualificar, me especializar, tenho conhecimento na parte de produção audiovisual, mas quando chega na questão da idade, eu disse, eu vou parar de falar a minha idade.
nos processos seletivos. É a única saída para poder não receber o não, né? Mas não vou desistir. Estou aqui participando, sempre procurando estar atualizada com esse formato de se fazer jornalismo. E é isso, minha gente. Obrigada pelas dicas. Não desiste, só digo isso, não desiste. Desiste não. Não desiste, porque assim, todo mundo tem seu lugar, e você vai encontrar o seu caminho. Daqui a pouco, se não for trabalhando para alguém, de repente começar a produzir conteúdo e fazer freelancer, faz um, faz outro, e vai criando a sua própria, o seu próprio negócio, tá? Parece papo de coach, mas é isso mesmo. Engole esse etarismo com farinha, já diria a diva Juliette. Porque além da gente saber falar essa linguagem que eu falei do mercado, é conseguir vender uma experiência. E essa experiência não precisa ter sido numa empresa tradicional, pode ter sido construída por você mesmo. Eu fiz, eu escrevi, eu lancei, eu aprendi. Toda essa tua história, o jornalismo precisa dessa pluralidade de ideias, de visões e de faixas etárias também. Mas é verdade, tá? Isso acontece. Eu trabalhei no El País, na Espanha, durante um tempo, e na primeira semana que eu trabalhei lá, eu vi uma pessoa se aposentando por idade. A pessoa tinha 65 anos e se aposentou, e eu chorei esse dia, porque eu nunca tinha visto pessoas daquela faixa etária sentadas trabalhando numa redação de jornal. Esse cara começou a trabalhar lá com 20 anos e terminou a carreira dele lá com 60 e tantos, quase 70. Então, é um fato, no Brasil é difícil, mas essa riqueza de ideias e de possibilidades, e trazendo uma história tua como jornalista independente, seja no campo que for, é importante. A gente tem mais 3 perguntas aqui, Ali. Abrimos mais 3 perguntas. A gente tem um sorteio para fazer, a gente tem cupom de desconto para divulgar. Acho que sim. A gente faz, mas só tendo cuidado de ser sucinto para conseguir fazer o sorteio sem a galera ir embora, para todo mundo poder concorrer. Sim, vamos lá. O que é o próximo? Pela fila é o Luan Silva Souza. Boa noite, Quarteto Fantástico. Boa noite, Brasil. Ana, você falou um pouco dessa coisa da questão da responsabilidade do criador de conteúdo ser unicamente entreter, né, enquanto a gente tem mais esse papel de informar, e que é muito difícil concorrer com eles por conta disso, né, dentro dessas bolhas. E aí eu queria perguntar para vocês 4 se vocês acham que é possível unificar jornalismo ao entretenimento dentro dessa lógica de conteúdo e assim conseguir engajar. Obrigado. Olha, eu vou começar respondendo. Cara, eu tô fãzaça do conteúdo do G1, de uma maneira geral, porque eles conseguem surfar em alguns hypes, mas trazer informação logo na sequência. Então, eu acho que balizar é o segredo do sucesso. Você nem deixa de... Você não finge que o entretenimento não existe, mas você também não vai fazer a dancinha para levar informação, entende? Então, é você encontrar esse meio termo do sucesso para não se perder no caminho, porque a gente não está nem no extremo nem no outro. Nós não somos nem só informação, nem só entretenimento, então encontrar esse caminho assim, bem no meinho. Acho que só para complementar em uma frase, cada caso é um caso também. Eu acho que tem tipos de matérias e conteúdos que são mais sérios e que não cabem entretenimento e ponto. Aí, né? Vamos lá, próxima e última. Tem Maria Lima agora e depois Luiz Antônio. Já fica atento aí. E aí a gente termina a etapa das perguntas, né, gente? Só para botar aqui o limitezinho, senão a gente fica aqui até as 9 da noite. Porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é falar de jornalismo. Não, e o papo tá maravilhoso, a gente fica mesmo. Mas é um comentário bem rápido, só para completar o da Elaine. Também sou de Recife, Elaine, que bom te conhecer aqui. Espero que a gente possa se encontrar depois. Sobre a idade, antes de entrar nessa live, eu falei, gente, eu vou mentir minha idade. Vou dizer por aí que eu tenho 30 anos, porque as pessoas falam da minha pouca idade. Já sou o efeito contrário. Já aconteceu de eu passar para vagas de coordenação em coisas grandes e falarem, Maria, mas você acha que consegue? E eu responder, gente, eu tenho certeza que eu consigo. Olha o meu currículo, olha o quanto eu corri para isso. Então, tem essas 2 faixas, né? Ou a pessoa é velha, entre aspas, ou é muito nova. Mas eu acho que o segredo é tentar. Maria, eu vou te vou te cortar um segundinho e vou te falar que você tem toda a razão. Que eu participei justamente no começo do ano de um papo com a Monique Velli, que é um exemplo maravilhoso de jornalista que trabalhava na Globo, inclusive muito jovem, e hoje é a dona da sua própria marca, consultoria, faz, enfim, 1000 coisas. E ela falou justamente isso, que ela, durante muito tempo, sofreu um enorme preconceito por ser muito jovem.
né? E aí, mas isso também acontece porque a gente é mulher, gente. Se a gente fosse homem, era diferente. Eu ia falar bem isso. Mulher sempre ou é muito nova ou é muito velha, não adianta. Sempre tem ali ou tem algum outro problema. Verdade. Luiz Antônio, se você quiser soltar a tua bala aí. Beleza. Boa noite, Quarteto Fantástico, boa noite, Brasil. Boa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a questão da precarização do mercado de trabalho. Como que vocês veem? Eu fiquei exatamente assim impressionado sobre o que a Alexandra falou a respeito da época da Editora Abril, e aí eu queria saber de vocês como que vocês avaliam, vocês agora que estão trabalhando de uma maneira independente, sobre essa precarização do mercado de trabalho, essa mudança, essa migração para freelas, né, o MEI, né, agora tem muito mais MEI que está trabalhando como se fosse CLT. Como que vocês veem isso? Eu acho que eu posso responder. Pra você ter uma ideia, Luiz, eu trabalhei 20 anos na Editora Abril, saí de lá e não recebi sequer a minha rescisão. Olha isso, eu estou há 5 anos na Justiça brigando pela minha rescisão, porque eles entraram em recuperação judicial e eu me ferrei. Então, assim, eu acho que nunca mais vai voltar a ser como era antes. Então, a gente não pode ter uma visão romântica de que e se não, já foi, já era, é diferente, né? Eu acho que a gente tem muitos colegas que estão em redação sofrendo com burnout, porque é uma precarização mesmo, aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. É gente que antes você tinha o editor de política, o editor de saúde, o editor de internacional, o editor... Hoje não, ainda mais saindo do eixo Rio-São Paulo, que é onde vocês estão, é pior ainda e a gente sabe, né? Então, eu acho que se a gente for pensar na precarização, a gente tem que pensar como uma oportunidade. Por quê? Porque a produção de conteúdo e o jornalismo não vão acabar. Não vão acabar. Podem falar o que for, não vai acabar. Então, assim, a gente se estabelecer no mercado de algum jeito. Agora, eu queria falar uma coisa interessante aqui. A gente sozinho, a gente tem menos força do que a gente no coletivo, tá? E eu queria falar isso porque até tem a ver com o Quarteto Fantástico aqui. Então, cara, eu sozinha não ia conseguir. A Galápagos tem 6 pessoas só, tá, gente? Então, é uma empresa minúscula. Agora, a gente está com 1000 projetos de crescer e fazer coisas. Não tenho grana para pagar, chamar e contratar a gente. O que eu estou fazendo? Eu estou chamando pessoas, ou seja, networking, conectividade. Essa é a palavra, é o game que a gente tem que jogar no coletivo. Então, assim, aqui, de repente, nesse grupo de 40 pessoas, deve ter gente especializada, vou chutar aqui, sei lá, em agricultura. Vamos fazer uma newsletter sobre agricultura, você falando do seu estado, eu falando do meu. Enfim, acho que tem uma coisa que é a gente pensar nas parcerias. E a parceria não precisa ser uma coisa gigante. A parceria pode ser com alguém que te complemente. Eu não sou boa de vídeos curtos, eu tenho 52 anos, mas a Ana é. E eu não estou nem aí que ela tem 21 anos, entendeu? O que me interessa é que ela faz... 21, né, Ana? 24. 24, 23 aí. Mas, enfim, fui buscar a Adriana, porque a Adriana tem tudo aquilo que ela falou no currículo dela que eu não tenho. Então, a Isa, ela é especializada em audiência. Então, quando a gente agora está começando a focar nessa coisa de curso, precisei buscar alguém assim. Então, elas estão recebendo? Não, olha a cara de feliz delas, brincadeira. Mas é isso, assim, gente, é muito nesse começo, quando você está começando alguma coisa, precisa buscar parceiros interessantes e você não pode desistir. Desistir não pode ser uma opção. Cara, a gente investiu numa ferramenta, a gente ficou um tempão trabalhando nisso, uma ferramenta de newsletter, a hora que estava pronta, a gente não tinha mais dinheiro para investir. Acabou. Então,
Então, assim, se desapegar também das coisas que não dão certo. Então, você está indo num caminho, você está vendo que a curva, ainda que seja leve, mas ela é para cima, puta, beleza, vou insistir. Agora, puta, insistiu, não foi, muda de rota sem medo de ser feliz. Gente, agora a gente precisa... Pode partir para o nosso sorteio, né? A gente vai fazer Vou sinalizar aqui uma coisa importante. O Rudá soltou, para quem ficou aí querendo meu curso, 51% de desconto na turma de vídeo, começa terça-feira que vem. Fui eu que consegui, tá? Eu falei, Rudá, o pessoal tá amando, o pessoal quer participar. Vamos fazer um desconto exclusivo para o curso da Ana. Não ia ter cupom avulso. Então, vocês me validem, não ia ter por cupom favor. avulso. E é só até amanhã. E a outra coisa é que tem cupom também para quem quiser comprar os 5 cursos, vai ter 55% de desconto, que eu acho que vale muito mais a pena, porque vocês vão aprender 300 coisas de uma vez só. E vamos ao sorteio. Acho que eu vou abrir o sorteador por número aqui. Peraí. Vamos abrir o sorteio. Ana, só vou ler aqui o nome dos cursos. A gente tem o curso de roteirização e edição de vídeo com a Ana. A gente tem um curso de jornalismo empreendedor, o case de sucesso da TV Quilombo, com o Raimundo José. A gente tem o curso de como entrevistar e mediar eventos e crescer na carreira com a Adriana Ferreira, a Adri que está aqui. A vez do jornalismo ambiental, como falar sobre a Amazônia, com o José Caeté. E depois a gente tem o curso sobre newsletter, como criar, fazer crescer e monetizar esse produto com a Alexandra Zaparoli, que também está aqui com a gente. A gente tem um combo com esses 5 cursos que está sendo sorteado agora e já temos um ganhador. Ou ganhadora. Vamos lá. Vou clicar para sortear Achei agora. que já tinha rodado o sorteio. Vamos lá. Daí eu vou contar a partir da ordem alfabética que está aqui. Ninguém sai, ninguém se mexe. Preparados? Sorteando. Eita, 46. Vou contar de baixo para cima aqui, quem tá lá no final. Aí não vale, que é o Rudá. Falta de volta. De novo, eu abro mão, Vamos de novo. Sorteador. Caraca, eu vou ter que recarregar o negócio. Pronto, entre 1 e 47. Lá, 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 lá. Só pra Não, gente... simplesmente tá dando trabalho para mim, mas vai agora. Entre 1 e 47, sortear agora, vai. 19. 19. Espera lá, deixa eu fechar aqui a aba. Publicidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou compartilhar a tela aqui também para ninguém achar que eu tô mentindo, Vamos tá? ver aqui essa tua contação aí de história. Porque senão vão achar que eu não tô... 19, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 no caco. 16, 17, 18, 19, Elaine. Foi você que ganhou. Glória a Deus, aleluia! Viva! Chega que eu tô nervosa aqui. Levou. Glória a Deus. Pronto. Parabéns. É isso. Muito bom. Agora todo mundo tem direito a cupom de desconto. Já coloquei aqui do ladinho direito de volta. Então a gente tem 51% no link e com o cupom vídeo 51 para o curso da Ana e para o combo com os 5 cursos que eu mencionei antes, a live 55, o link está aqui também. Os cupons são válidos só até amanhã, até às 11h59 para quem está nessa live. Então não se atrase. Gente, antes da gente dar tchau, de 0 a 10, coloquem ali no chat o que vocês acharam da nossa live. Por favor, é importante mesmo. 11? Que isso, Uau, em maiúsculas. Ai, gente, obrigada. Gente. Que bando de puxa-saco, hein? Nossa, bando de puxa-saco. Gente, nossa autoestima, eles gostaram, a gente caprichou, a gente deu tudo de nós mesmas, que bom que valeu. Elaine, me manda seu e-mail só aqui no chat, por favor. Isso, verdade. Produção, a gravação dessa live. E para finalizar, a gente tem um grupo de WhatsApp que a Ana que cuida, que é só com oportunidades de vagas, enfim, que ele vai se alimentando. Quem quiser participar, você manda, Ana, aqui no... Manda agora. Tá aqui no chat já. Foi. Tá? Quem quiser participar. Galera. Fico feliz que deu bom, hein? Espero vocês no curso, terça-feira, 7 da noite. Tamo Comprem. Super obrigada. Obrigado, pessoal. gente. Boa noite. Obrigada, Sucesso. Contem com a gente. Obrigada. Tchau.